Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Tudo bem, gente? Tá valendo o nosso Somos Um dessa sexta-feira, 4 de agosto, né? 4 de agosto de 2023. Agora 3 horas e 6 minutos no horário oficial de Brasília. Tema muito especial, o sentido da vida e a defesa da fé, aqui com o pastor Marcelo Santos. A primeira pergunta, pastor Marcelo, já é muito interessante, né? Quais são alguns dos mal-entendidos mais comuns, pastor, a respeito da defesa da fé? Isso, vamos explicar então para os nossos ouvintes que não sabem o que a gente quer dizer com defesa da fé. O projeto Somos Um, a gente sempre fala aqui porque sempre pode ter alguém que está chegando de primeira vez, que está nos conhecendo. O projeto Somos Um é uma iniciativa de missões nacionais para despertar e capacitar o universitário cristão e também a igreja desse universitário para que ele entenda que ele é um missionário dentro da universidade. Por isso o nome Somos Um. Esse um aí é de universitários missionários. E então nós capacitamos e despertamos esse universitário em várias áreas. Na área da vida com Deus, como é que está a vida com Deus desse universitário? Ele está orando? Ele está buscando a Deus? Ele está dependendo do Espírito Santo? Ele está se alimentando da palavra? Ele está em comunhão? A gente também atua na área da cosmovisão cristã, que é entender esse mundo e entender as coisas desse mundo, as coisas atuais desse mundo, os grandes debates que acontecem na universidade sobre política, sobre economia, sobre raça, sobre arte, cultura em geral, com a lente do Evangelho, com a lente da Bíblia. Nós também damos treinamento na área da evangelização discipuladora, na abordagem direta, no fazer discípulos, no relacionamento discipulador, nos pequenos grupos, nos eventos evangelísticos. E uma das áreas que a gente também atua é a defesa da fé, também chamada de apologética, que é você dar as razões da sua fé e explicar por que vale a pena crer e você ter bases e mostrar essas bases para a fé. Então, alguns mal-entendidos acontecem quando a gente fala de defesa da fé, quando a gente fala de apologética. De uns anos para cá, na década passada, na década aí dos anos 2010, a apologética virou uma febre entre os jovens cristãos. Todo mundo começou a estudar sobre apologética e todo mundo começou a debater na internet. E internet, você sabe que é a terra de ninguém. Internet é aquele lugar onde o filho chora e a mãe não vê, e onde afloram os piores instintos do ser humano. Então, muita gente entrou numa missão de brigar pela fé. E entendeu que apologética, a defesa da fé, é você brigar. É você entrar no site dos ateus e começar a xingar os ateus, é você entrar no site de outras religiões e começar a xingar as outras religiões. Então, isso causou muita confusão e levou muitas pessoas a rejeitarem por completo a ideia da defesa da fé. Por isso, nas palestras que eu faço em todo o Brasil sobre o Somos Um, quando eu começo a dar a oficina de defesa da fé, a primeira coisa que eu tenho que fazer é defender a defesa da fé. Ou seja, explicar por que ela é útil e por que ela é importante. Então, alguns dos mal-entendidos que as pessoas têm em relação à apologética ou à defesa da fé. Primeiro, achar que ela substitui a evangelização. Achar que eu estou defendendo a fé, eu estou aqui levantando os argumentos, eu estou aqui mostrando as evidências, eu estou aqui explicando por quê e pronto, esse é o meu papel. E aí, do outro lado, a pessoa fala assim, não, de que adianta fazer tudo isso sem evangelizar? Não, não é para fazer isso, é para evangelizar. Mas, no caso, são duas coisas diferentes. Então, uma não pode substituir a outra. Uma não deve substituir a outra. Porque a defesa da fé é uma coisa e a evangelização é outra. Claro que se você tiver que escolher, a evangelização sempre vai ser a prioridade. Não tendo escolha, ou seja, eu só tenho a oportunidade
nesse momento de conversar com essa pessoa, estou aqui na fila do ônibus, estou aqui numa conversa dentro do Uber, e eu só tenho oportunidade para ou fazer a defesa da fé ou apresentar o evangelho. Eu vou apresentar o evangelho, é óbvio. Mas, muitas vezes, você tem a oportunidade de fazer as duas coisas. E uma coisa pode ajudar a outra. Há vantagens em você defender a fé e também evangelizar. Eu vejo a apologética, em certos contextos, funcionando como uma pré-evangelização. Nos anos 80, os batistas brasileiros criaram o Plano Nacional de Evangelização. E dentro desse plano tinha um projeto de pré-evangelização. Como você prepara a pessoa para ela receber o evangelho? Como você introduz a pessoa para que ela possa receber o evangelho? Eu vejo a apologética muito nesse sentido, porque às vezes a pessoa com quem a gente vai conversar, especialmente no contexto universitário, ela está tão cheia de preconceitos, está tão cheia de mal-entendidos, de informações falsas sobre o cristianismo, que você precisa gastar algum tempo para tirar os elefantes da sala, para tirar os entulhos. Usando a metáfora que Jesus falou, que o evangelho é a semente que você lança na terra, a apologética eu posso comparar com o ato de você chega num terreno baldio que está cheio de lixo, entulho, restos de obra, pneus velhos. A apologética é o trabalho de você retirar os entulhos. Aí depois que você retira os entulhos e só tem a terra, aí sim você lança a semente. Eu vejo dessa forma. Outro mal-entendido que as pessoas acham é que a apologética substitui o relacionamento. Então, tem muita gente que se encanta com o ministério da apologética e quer defender a fé e quer mostrar os seus argumentos, mas não quer estabelecer um relacionamento com a pessoa. E a gente vê que isso não dá muito resultado, porque o relacionamento é a base de tudo. É no relacionamento que você conversa, é no relacionamento que você ouve, é no relacionamento que você tira as dúvidas, e é no relacionamento que você faz discípulos. Então, não substitua o relacionamento pela defesa da fé. Às vezes, o seu relacionamento já vai ser uma apologética, o seu relacionamento já vai ser uma defesa da fé. Também a defesa da fé não substitui o testemunho de vida. De que adianta você ter os melhores argumentos, de que adianta você ter uma fantástica capacidade de argumentação, de que adianta você ser muito inteligente, mas a sua vida não condiz com o evangelho. A sua vida não demonstra os valores do reino de Deus. Seu discurso vai ser vazio, da mesma forma que acontece na evangelização. Finalmente, a apologética não substitui a ação do Espírito Santo. Tem muita gente que pensa assim, para que eu vou estudar? Para que eu vou me preparar? Para que eu vou procurar saber os argumentos, as evidências, os pressupostos? Para que eu vou me cansar com isso se quem faz a obra é o Espírito Santo? Eu não vou tentar convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. É verdade que quem convence é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo nos usa nessa obra de convencimento. Ele pode usar qualquer coisa. E ele escolheu permitir que fôssemos usados. É a mesma coisa com a evangelização. Eu não preciso então falar nada. O Espírito Santo que convence. Negativo. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo a partir do evangelho que eu prego, a partir das palavras que eu digo. E também ele pode usar as palavras que eu digo na argumentação, na defesa da fé, nas evidências e em tudo. Na verdade, tudo que a gente fala e que a gente diz pode ser usado como uma ferramenta do Espírito Santo. Então, não é um argumento válido você dizer, eu não vou defender a fé. O Espírito Santo aqui fala, mas o Espírito Santo ele pode usar, sim, até
os nossos argumentos, até o nosso estudo, até a nossa capacidade de dialogar, porque foi isso que Jesus nos mandou fazer. É isso que nós vemos em 1 Pedro 3, versículo 15 e versículo 16. Versículo 15 diz assim: pelo contrário, santifiquem a Cristo no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Pedro, então, está dizendo assim: a esperança que você tem, ela existe porque há uma razão para você ter esperança. Você deve, então, estar preparado para responder a qualquer um que pergunta para você por que você tem essa esperança. Quais são as razões? Não é uma esperança no vácuo, não é fé na fé. Você tem fé num Deus vivo que agiu na história, que deixou uma revelação, que deixou uma palavra, que deixou um anúncio. Então você precisa saber que razões são essas, o que te embasa enquanto crente, porque a fé não é um salto no escuro. A fé é um salto em uma palavra confiável, de um Deus confiável. Então você precisa estar preparado. Há um elemento de preparo, há um elemento de investimento de tempo, de energia, de esforço, de conhecimento. Mas no versículo 16, Pedro continua: mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Pedro está dizendo que não adianta você só ter bons argumentos, não adianta você só estar preparado para dizer as razões da esperança que você tem. Você precisa fazer isso com mansidão e temor, sabendo como você fala, para que não haja de que se envergonhar, para que quando caluniarem você, quando insultarem você, eles fiquem envergonhados por não terem razão para fazer isso. Então, defesa da fé não é brigar, defesa da fé não é arrumar treta, defesa da fé não é para isso. Também, ela não serve só para evangelizar. Falamos muito na defesa da fé no contexto da evangelização, mas ela não serve só para evangelização. Ela serve para nós mesmos. Porque muitas vezes, de tanto ouvirmos argumentos contrários, de tanto ouvirmos acusações contra o cristianismo, a gente, se não tiver uma base boa, a gente pode ficar abalado. A gente pode começar a se questionar certas coisas e não há problema em questionar. O problema é achar que esse questionamento não tem solução e ficar com isso reverberando na sua cabeça. A defesa da fé me ajudou muito na minha caminhada cristã, ao ver que havia argumentos, ao ver que havia razões que sustentavam a minha fé. Não são as razões e os argumentos que me fazem crer. O que me faz crer é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Mas, ao saber que, além da ação sobrenatural do Espírito Santo, eu tenho razões para crer, é razoável eu crer em Deus, na sua palavra, em Jesus, isso dá um alento, isso dá uma segurança, isso dá um fortalecimento na minha fé. Então, há sim uma importância da apologética para a vida do crente, e esses são alguns dos mal-entendidos que eu espero ter esclarecido. E eu quero saber de você, ouvinte, o que você acha sobre a defesa da fé, o que você acha sobre a apologética e também sobre o sentido da vida, que nós vamos falar daqui a pouco, agora mesmo, nesse programa. Muito bem, pastorzão. 3h20, ainda na vibe dessa primeira resposta, eu vi que o senhor se preocupou muito em trazer um alerta para os nossos ouvintes, para quem está aprendendo com a gente, né? Nessa tarde, que a gente deve ter um cuidado, que defesa da fé não é você bater boca, não é você brigar, né? Porque a sua fé é melhor do que a outra, é a mais certa, etc e tal. Você já presenciou, tem gente que faz isso mesmo? Você já viu casos assim? Que você pode contar alguma experiência pra gente que você já viu de perto alguém, né, usando os argumentos da defesa da fé de forma errada? Isso acontecia muito, hoje em dia eu não vejo tanto. Hoje em dia o pessoal está pegando mais leve, mas eu via muito isso na internet.
Eu via muito coisas assim, 10 argumentos por que os católicos são hereges e vão para o inferno. Ou como humilhar um ateu num debate. E Aham. aí é aquela. Como a gente vê no geral da internet, a coisa da briga. No Twitter a gente via muito isso, né? E com os debates assim, aquele prazer de vencer o debate sem a preocupação com a alma da pessoa. Humilhei o cara, deixei ele sem reação, deixei ele sem palavras. Ok, mas ao final dessa interação, essa pessoa está mais aberta para o evangelho ou mais fechada? Ela sai daquele debate mais fechada, porque você foi na carne. Isso é trabalhar na carne, não é trabalhar no espírito. Jesus, ele não tinha receio de mostrar os erros das pessoas. Ele mostrava, olha, você está errado nisso. Falando com a mulher samaritana, por exemplo, quando ela pergunta, é aqui ou é em Jerusalém que nós devemos adorar? Mas Jesus falou, olha, a salvação vem dos judeus. Ele deixou claro que o judeu era o povo escolhido por Deus. Mas ele sempre fazia isso em amor e sempre fazia isso visando a salvação da pessoa, visando que a pessoa se arrependesse e cresce. Não é o objetivo de ganhar o debate, não é o objetivo de estar certo. É o objetivo de realmente levar a pessoa a uma reflexão, levar a pessoa a uma outra compreensão das coisas. Entendi. 3 horas e 22 minutos aqui na nossa 316. Antes da próxima pergunta, deixa eu só cumprimentar o pessoal que está chegando aqui, pastorzão. A nossa irmã Luziette, lá de Paulista, Pernambuco, disse que já estava te esperando aqui. Ela mandou mensagem um pouquinho antes do senhor chegar. Um beijo, irmã Luziette. Irmã Luziette, gente boa demais, está sempre com a gente aqui. Temos ainda o Avelino, da Congregação Batista Paraíso, lá em Nazaré da Mata, Pernambuco. Um abraço. Ele colocou aqui, Deus continue os abençoando poderosamente. Amém, Avelino. Amém. Aline também passando por aqui para deixar uma boa tarde pra gente. E o Cleuber, deixa eu ver o que o Cleuber tá falando. Ele mandou um áudio aqui. Deixa eu ver se eu consigo ouvir o áudio do Cleuber. Fala, meu irmão. Olá, meus irmãos aí na rádio, aí no 3.16. Eu quero que peça oração por mim aí. Ela resolver minha causa aí. Amém. E eu vou desencorajado. Ora por mim aí, viu? Tá bom, meu Deus irmão. abençoe vocês aí, Amém. vocês da rádio aí. Amém. Vamos falando aqui na Bahia. Itabuna. Itabuna, Bahia. É Tá mais. bom, Cleuber. A gente vai encaminhar seu pedido para a sala de oração, viu, meu irmãozão? Obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe e continue te sustentando. E a gente vai mandar seu pedido aqui para a sala de oração, beleza? Pessoal de Itabuna, aquele abraço, viu? 3h24 aqui na 316, 3 horas e 24 minutos. Pastor Marcelo, a segunda pergunta que nós temos aqui para ti é o seguinte: o que é a defesa, né? Na verdade, o que é a defesa da fé a partir do sentido da vida, já que esse é o nosso tema, né? Isso mesmo, isso mesmo. O que é a defesa da fé a partir do sentido da vida. Quando a gente fala de defesa da fé, de apologética, é importante entender que existem várias abordagens diferentes. O mundo da apologética é realmente um mundo. É como se você tivesse várias estradas diferentes para chegar no mesmo objetivo. E você pode escolher qual dessas abordagens você vai usar a cada momento. Por exemplo, você tem a apologética a partir da ciência, em que você vai pegar os fatos da ciência e mostrar, olha só, esses e esses e esses fatos da ciência apontam para um criador. Esses detalhes aqui que a ciência, que a física, que a química, que a biologia mostram, apontam que realmente um criador fez isso. Um designer inteligente fez isso. Essa é uma possibilidade apologética. Outra possibilidade apologética é através da filosofia.
Você pode pegar os princípios filosóficos, as ideias ali de Platão, as ideias de Descartes, de Kant, trabalhar essas ideias e mostrar, olha só, a fé em Cristo, ela é racional, ela tem lógica, ela se baseia em princípios filosóficos. Você pode usar a própria Bíblia, a história da Bíblia, a história de como a Bíblia foi formada, como os achados arqueológicos mostram que a Bíblia tem razão. Essa é uma outra abordagem. Você pode pegar a questão da moral, dos valores morais, dos valores do certo e errado, que a pessoa tem, a ética, e você pode trabalhar essa questão. Todas essas abordagens são válidas, elas são abordagens diferentes e uma não anula a outra. Você não precisa desfazer de uma para usar a outra. É claro que você pode ter uma abordagem preferida, uma abordagem que você diz, opa, nisso aqui eu sou bom, deixa eu me aprofundar nisso e vou usar esse argumento. Mas é bom você conhecer um pouco de todas, porque é como um homem que só tem uma ferramenta. Se o homem só tem uma ferramenta, quando ele precisar da outra, ele não vai ter. Então, o homem com uma caixa de várias ferramentas, ele vai saber utilizar cada uma no tempo certo. Nem tudo é martelo, nem tudo é chave de fenda, nem tudo é alicate. Tendo várias ferramentas, você vai ser mais habilidoso para saber usar. E uma dessas abordagens, algumas dessas abordagens que eu falei, elas apelam mais para a mente, para o pensamento, para o intelecto, para as pessoas que gostam de estudar. Essa abordagem do sentido da vida, ela vai numa outra direção. Ela vai no sentimento. A abordagem da defesa da fé, através do sentido da vida, não apela tanto para o que a pessoa pensa, mas para o que a pessoa sente. E isso é uma grande vantagem, porque tem muita gente que não gosta muito de pensar. Vamos ser honestos. Tem gente que não gosta muito de pensar, de perder tempo com argumentos, lógica, mas ninguém foge do sentimento. Todo mundo sente. A abordagem da defesa da fé pelo sentido da vida, ela vai tocar no sentimento de que a pessoa tem de um vazio dentro do coração dela. Existe um vazio, e esse vazio é a falta de Deus. E só Deus pode preencher esse vazio. A pessoa não pode fugir disso. A pessoa não pode fingir que ela não sente o vazio que ela sente. E ela não tem explicação para esse vazio. Por quê? Se a vida fosse tudo que existe, se tudo que existe é matéria, não existe Deus, não existe alma, não existe imortalidade, a gente não iria sentir falta de algo mais. A gente não iria se perguntar, puxa, será que essa vida é tudo que existe? Puxa, será que existe mesmo Deus? Puxa, por que eu existo? Seríamos como os animais que nascem, crescem, multiplicam-se e morrem, acabou. Mas existe uma fome e uma sede dentro do ser humano por algo maior do que essa vida. Você brinca comigo que eu não deixo de citar o C.S. Lewis, né? Então, bem-vindos ao nosso Momento C.S. Lewis. A gente pode até criar uma vinheta. Estava com saudades, poxa vida. Vamos criar a vinheta aqui do programa. Momento C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele fala assim, a fome não é uma evidência de que existe pão. Ou seja, não é porque você sente fome que isso é uma prova de que existe pão. Mas a fome é a prova de que o nosso organismo foi feito para comer. Por isso sentimos fome. Da mesma forma, nada nesse mundo nos satisfaz. Nós fomos criados para um outro mundo. Nada aqui nesse mundo nos satisfaz. Podemos experimentar de tudo nesse mundo, sempre vai haver uma fome por algo a mais, sempre vai haver um desejo, um vazio. E isso é a evidência. Nada nesse mundo nos satisfaz. Fomos feitos para um outro mundo, para outra coisa. Tá? O Pascal, que era um filósofo aí do século XVII, comecinho do século XVII, ele fala assim, existe um Deus, e esse Deus o ser humano pode conhecer. Deus se revela.
E existe também um elemento de corrupção no ser humano. Esse elemento de corrupção torna o ser humano indigno de Deus. Então, quando o ser humano ele reconhece que existe um Deus, mas não reconhece o elemento de corrupção dentro dele mesmo, ele cai num orgulho. Ah, eu estou bem com Deus, Deus está bem comigo, eu sou o cara. Porém, quando o ser humano ele não reconhece Deus, mas ele reconhece que tem alguma coisa de errado com ele cai no desespero. É aquela angústia de saber que você não é tudo aquilo que você deveria ser. É um desespero, é uma angústia, que ele pode tentar sufocar e anestesiar de várias formas. Só em Jesus Cristo você tem a solução para esse dilema. Através de Jesus Cristo, Pascal fala, nós conhecemos que existe um Deus e que esse Deus perdoa os nossos pecados. Esse Deus, ele vem até nós e esse Deus retira a culpa dos nossos pecados e nos faz estar em paz com esse Deus. Só Jesus resolve esse problema. O Pascal, na abordagem dele, ele não vai trabalhar nessa apologética dos argumentos. Ele não vai trabalhar, ou melhor, ele no livro dele ele apresenta isso, mas a primeira parte do livro dele, os pensamentos, ele vai trabalhar no seguinte sentido: olha, antes de eu mostrar para você por que o cristianismo é verdadeiro, deixa eu mostrar para você por que você precisa que o cristianismo seja verdadeiro. E aí ele vai falar dessa questão do vazio, ele vai falar dessa questão do desespero. Ele, inclusive, vai falar assim, olha, eu vou mostrar para você quais são as evidências pelas quais eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu vou chegar lá, mas antes disso, mesmo que não houvesse prova nenhuma, mesmo que não houvesse evidência nenhuma que levasse você a crer em Deus, eu quero propor você a fazer uma aposta, a famosa aposta de Pascal. E ele diz assim, vamos supor que Deus não existe. Deus não existe. E aí você não crê em Deus. Ok, você está certo. O que você ganha com isso? Nada. Você vai morrer e não vai ganhar nada. Não vai ganhar nada. O máximo que você vai ganhar é você viver alguns anos aqui na vida, na Terra, fazendo o que você tem vontade de fazer. E aí vamos supor que Deus não existe, mas eu creio em Deus. O que eu ganho com isso? Nada também. O que eu perco com isso? Eu perco alguns anos aqui na vida que eu não vou fazer as coisas que eu queria fazer, porque eu creio em Deus. Tive uma perda, mas uma perda pequena e você teve um ganho pequeno. Agora, vamos imaginar que Deus existe. E aí você não crê em Deus. O que você vai perder? Você vai perder a vida eterna. Você vai ser condenado. E eu que criei em Deus e perdi alguns anos da minha vida não fazendo tudo que eu queria fazer, vou ganhar a vida eterna. Então, ele fala assim, se você vence essa aposta, ou melhor, se você crê em Deus e você vence a aposta, você ganha tudo. E se você perde, você não perde nada, porque você vai estar morto mesmo. Então ele vai falar assim, é melhor você crer. É melhor você apostar que Deus existe, que a palavra de Deus é real, que Jesus é o Salvador. Se você ganhou, você leva tudo. Isso não exclui as evidências, os argumentos e as provas, e não exclui também a própria evangelização. Mas é algo para a pessoa pensar e dizer, é verdade, é melhor crer do que não crer. O resumo dessa apologética da defesa da fé é dizer que só a fé em Cristo faz a vida ter sentido. É só crendo em Cristo que a vida tem sentido. Vamos deixar essa frase martelando aí, né? Para ter sentido, só uma vida, né, com Cristo Jesus. Seguinte, 3h35 aqui na nossa rede 316. Mais uma vez, quem quiser participar pode ficar muito à vontade. Manda aí o teu recadinho pra gente, sua pergunta, sua dúvida, o seu comentário sobre o assunto de hoje. A gente está aqui, né,
com muita disposição e com muita alegria para receber a participação de cada um de vocês que estão aí ligados na 316. Só mandar pra gente aí, 11 9 30 03 03 16. Pastor Marcelo, seguindo aqui com as nossas perguntas, queria saber do senhor o seguinte: o que a gente pode dizer para alguém, por exemplo, que busca o sentido da vida no prazer ou no dinheiro? Já dando essa segunda resposta aí. Isso. A maioria das pessoas vive assim, não é verdade? A maioria das pessoas não se preocupa muito com a questão do sentido da vida. Não para pensar nisso. A maioria das pessoas quer viver, curtir o momento. Especialmente pensando aí na universidade. Vou lá me preocupar com o sentido da vida? Eu quero curtir. Quero saber quando vai ser a próxima festa. Quero saber da menina que eu vou beijar. Eu quero saber da farra. Eu quero saber da bebedeira. Viver o momento. Viver intensamente. Esse é o sentido da vida. O importante é aproveitar cada momento. As pessoas, muitas, vivem dessa maneira. E aí vivem, às vezes, de festa em festa, de farra em farra, esperando durante a semana para chegar o fim de semana, onde vão, entre aspas, viver. Suportei aqui durante a semana para chegar no fim de semana, aí eu vou viver, aí eu vou me divertir, aí eu vou curtir. E na segunda-feira eu repito o ciclo. Provavelmente essa pessoa não vai querer entrar numa conversa intelectual a respeito do sentido da vida. Mas você pode perguntar para ela o seguinte: legal, a festa. Como é que você fica quando a festa acaba? E aí, como é quando a festa acaba, quando o dia amanhece, quando você volta para casa, de Uber, espero que você não dirija depois de uma noite de bebedeira, mas que você pegue um táxi, que você pegue um Uber. Como é que é? Como é que é essa sensação? Aí a pessoa talvez possa, se for sincera, parar para perceber que essa vida em busca do prazer, é uma vida vazia. E que esse prazer que ela está buscando, ele, na verdade, é uma anestesia. Essa pessoa está anestesiando com o prazer, com os impulsos ali, seja do sexo, seja da droga, do álcool, seja do jogo, da diversão, da série, do esporte, qualquer coisa. Isso é apenas um estímulo que vai anestesiar uma vida vazia e vai ajudar a pessoa a continuar prosseguindo por mais uma semana, por mais um mês. E, ao final, ela vai dizer: e aí? O que há além disso nessa vida? O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, ele fala que as pessoas elas vivem em 3 estágios. O primeiro estágio é esse estágio que ele chama estágio estético. Por que estético? Porque está em busca do prazer, está em busca daquilo que se vê, daquilo que os sentidos podem perceber. Então é a pessoa que quer o prazer, que quer curtir, e só está concentrado nisso. Para algumas pessoas, e aí as pessoas vão usando doses, às vezes, cada vez maiores para se anestesiar com esse prazer. Até que chega uma hora que chega um cansaço disso tudo. Chega uma hora que a pessoa fica enfadada dessas repetições do ciclo de prazer e tédio, prazer e desprazer, prazer e ressaca. E a pessoa, então, às vezes, quando ela se cansa, ela pode participar para um outro estágio, que é o estágio ético, que é quando a pessoa fala assim: não, agora eu estou amadurecendo, eu deixei essas coisas para trás, não vou ficar me acabando nessas festas, eu vou criar juízo, vou estabelecer família, vou investir na minha carreira, vou investir na minha profissão, vou me estabilizar. Ele se torna um homem, uma mulher responsável, maduro, e aí ele busca esse prazer imediato, rápido, por um prazer mais estável. Busca o prazer das posses, da estabilidade financeira,
busca o prazer de se ver como um cidadão responsável, como alguém cumpridor aí das normas, alguém que está estabilizado, que está com a vida direitinho, caminhando direitinho. Mas aí, a longo prazo, isso também leva a um desespero. Ao longo prazo, a pessoa uma hora vai se perguntar, mas a vida é só isso mesmo? A vida é só trabalhar e ter uma casa, ter um carro? Tem gente que nem tem mais esse sonho de ter carro, né? A juventude de hoje em dia nem liga para comprar um carro. Mas será que a vida é só ter a casa, ter a família, 2 filhos, um cachorro e viajar no fim de ano, viajar no fim do ano para a Disney ou para a Europa e ter uma profissão e ser reconhecido pelos meus pares? É só isso? Não tem mais nada além disso? Algumas pessoas alcançam esse estágio de perceber, puxa, que tédio, que coisa sem sentido, para que tudo isso? E segundo Kierkegaard, a saída para isso é dar um salto de fé e cair no estágio religioso. É o estágio que você crê. E a fé, que segundo Kierkegaard não se baseia em nenhuma evidência, não se baseia em nenhum raciocínio, ela simplesmente se joga nos braços de Jesus. É essa fé que dá o sentido da vida. É essa fé que dá um outro tipo de vida, um outro estágio de vida, que não é mais baseado no que a sociedade diz que é certo, nem é baseado no meu prazer, mas é baseado em encontrar a paz em Deus, em fazer a vontade de Deus. Tá? E aí, repare, né? Nessa abordagem, não estamos falando sobre nenhuma evidência de que o cristianismo é real. A gente pode fazer isso em outra ocasião. Agora, estamos apenas mostrando para o indivíduo as consequências se o cristianismo não for real. Se o cristianismo não é verdadeiro, como fica a sua vida? Fica um vazio. Fica algo sem sentido. Fica igual aquela fábula, um mito, na verdade, um mito grego do Sísifo, que era um homem que foi condenado pelos deuses, e lá no inferno grego, ele ficava por toda a eternidade carregando uma pedra muito pesada e empurrando aquela pedra para o alto de uma montanha. E toda vez que ele colocava a pedra no alto da montanha, a pedra rolava, e ele eternamente ficava, então, novamente empurrando a pedra montanha acima para a pedra rolar e repetindo o processo. Se não existe Deus, se não existe Cristo, se a palavra de Deus é uma mentira, a nossa vida é isso. É subir a pedra morro acima para ela descer morro abaixo. E a gente repetir o processo eternamente. Tá? A gente vê um exemplo mais ou menos disso, uma apologética do sentido da vida, no livro de Eclesiastes. É um livro muito interessante porque, em vários pontos, o Eclesiastes se parece com um autor existencialista. O existencialismo é uma corrente de pensamento que lida com essas questões do sentido da vida. E aí Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1 a 11, olha que interessante o que ele escreve. Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. E aí ele fala então do prazer, ele fala dessa busca pelo prazer. E aí ele vai além da busca pelo prazer, ele começa a falar sobre a busca pela realização, a busca pela posse, a busca por deixar uma marca no mundo, a busca por adquirir grandes coisas. Ele continua, empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie.
Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Então ele continua falando das realizações, das construções, das posses, das riquezas, do dinheiro e também do prazer, mulheres e mais mulheres. Tudo isso Salomão experimentou, como ninguém antes na história. O reino mais rico, mais próspero, e acho que ninguém teve mais mulheres do que Salomão também. Eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. A minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Esse é o retrato de cada um de nós. Se a gente corre atrás dessas coisas, buscando nelas o sentido da vida, vamos descobrir que elas não satisfazem. Vamos descobrir que é tudo vazio. A gente pode se iludir quando a gente ainda não alcançou. A gente fica naquela constante promessa. Quando eu tiver, eu vou ser feliz. Quando eu alcançar, eu vou ser feliz. Mas nós vemos aqui alguém que chegou lá. O famoso, ele chegou lá, ele alcançou, ele estaria na capa das revistas. Ele seria, hoje em dia, o que tem maior número de seguidores. Ele teria 10 milhões de seguidores. Ele seria o cara, ele estaria dando palestras de coaching, né? Salomão, hoje em dia, estaria chegando de helicóptero nos eventos e falando como ser um rei de sucesso. E, no entanto, ele fala vaidade. Tudo é vaidade, correr atrás do vento, inútil. Ao fim do dia, para que serve isso? De que adianta? Nesse momento, na apologética, você pode entrar com o seu testemunho pessoal. Você pode falar sobre a sua busca, sua própria busca por felicidade e como ela chegou numa encruzilhada. E como você descobriu que realmente, sem Deus, sem a vida com Jesus, a vida é um vazio. E não vale a pena. O verdadeiro objetivo da vida é conhecer Deus, é encontrar a alegria nele, é ter prazer nele, é fazer a vontade dele e é ser usado por ele. É para isso que fomos feitos, para isso fomos criados, e só nisso que a gente encontra o verdadeiro propósito, o verdadeiro sentido e o verdadeiro valor da existência. Benção pura. 3h48 aqui na nossa rede 316. Estou aqui só desfrutando. Eu recebi uma mensagem aqui da Nélia Maria, falou a mesma coisa. Estou aqui ouvindo, só aprendendo. Nélia colocou, graças a Deus, estou aqui ouvindo e aprendendo da palavra de Deus. Muito legal. Valeu, Nélia. Obrigado pela sua companhia, minha irmã. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Bom, 316, para quem chegou agora, o tema de hoje é o sentido da vida e a defesa da fé. Estamos aqui ao vivo no Somos Um com o pastor Marcelo. E a nossa próxima pergunta, pastor, é o seguinte: como responder a uma pessoa que declara que a vida não tem sentido? E aí, pastorzão, aí é um pouco mais complexo, né? Sim. Lá na Souza Marques mesmo, a universidade que está funcionando nas dependências do Seminário do Sul, e que a gente está fazendo um pequeno grupo lá. Teve um dia que eu estava conversando, estava almoçando com alguns estudantes, aí tinha um rapaz que é do nosso grupo, e ele estava lendo um livro sobre do Viktor Frankl, que é um terapeuta judeu, que fala sobre o sentido da vida. O título do livro é Em Busca do Sentido, né, o sentido da vida. E aí esse outro rapaz falou assim, a vida não tem sentido? Que história é essa? Não tem sentido da vida? Aí eu perguntei, mas
como é que isso funciona para você? Aí ele, pastor, já está querendo me evangelizar, né? Do jeito bem debochado dele, eu já sei como vocês fazem. Você vai falar que vai me evangelizar? Eu falei, estou aqui para isso mesmo. Falei para ele. E muita gente diz isso. E realmente é fácil dizer que a vida não tem sentido. É fácil dizer e ter uma postura filosófica de que tudo acontece por acaso e não há sentido, não há um planejamento. Difícil é viver de acordo com essa crença. É fácil dizer que a vida tem sentido. Difícil é viver como se a vida não tivesse sentido. Por quê? Porque uma vida sem sentido é uma vida de desespero. Uma vida sem sentido é uma vida em que nada vale a pena, em que tudo que você faz é um grande acaso e não faz diferença como você vai viver a sua vida se você vai morrer mesmo e pronto, acabou. A vida sem sentido, ela é uma vida de desespero. E a pessoa que crê que a vida não tem sentido, das duas, uma. Ou ela é infeliz, ou ela é incoerente. Infeliz, porque eu realmente vivo do jeito que eu penso. Eu penso que a vida não tem sentido e a minha vida não tem sentido, então eu sou infeliz. Ou então ela é incoerente. Ela é feliz, mas a felicidade dela não combina com o que ela crê. Ela diz, por exemplo, que não existe amor. O amor são reações eletroquímicas que acontecem no cérebro. Mas, no entanto, ela diz isso, mas ela se casou, mas ela tem filhos, mas ela fica feliz quando chega em casa e o filho ri para ela. Né? Ela não consegue explicar nada disso, ela não consegue explicar o amor que ela sente. Ela diz que o amor é uma consequência evolutiva, bababá, mas o fato é que ela não vive de acordo com o que ela crê. O que a gente faz nesse momento? Você vai mostrando para a pessoa, na conversa, quais são as consequências dela pensar como ela pensa. E vai desafiar essa pessoa a viver de acordo com a crença dela, de que a vida não tem sentido. Por quê? Porque essa crença, se ela for levada às últimas consequências, se você for coerente com essa crença, ela leva simplesmente ao desespero, simplesmente ao vazio, né? Se a gente para pensar, por exemplo, o que o Richard Dawkins fala, o autor daquele livro, Deus, um Delírio, e ele diz assim, num universo de elétrons e genes egoístas, de forças físicas cegas e de replicação genética, algumas pessoas vão se machucar, outras pessoas vão ter sorte. Não existe nenhum desígnio, nenhum propósito, nenhum mal, nenhum bem, nada além de impiedosa indiferença. É assim que se crê. Se a vida não tem sentido, é isso. Se a vida não tem sentido, Deus não existe. Se a vida não tem sentido, a gente morre e acabou. Se a vida não tem sentido, acabou, não tem sentido. Como alguém diz, você é o subproduto acidental da natureza. Um resultado da matéria, mais tempo, mais mudança. Não há razão para a sua existência. A morte é tudo que você tem pela frente. E aí você pergunta, você consegue viver assim? Você consegue viver como se isso fosse verdade? Ou você só pensa isso na conversa de bar? Ou você só pensa isso em sala de aula, no debate filosófico? O Francis Schaeffer, ele vai dizer assim, que com a negação da verdade absoluta, lá no século XVIII, quando o iluminismo surgiu e o ser humano começou a negar que existe verdade absoluta, o que a gente tem, na verdade, é o desespero. Isso se reflete na ética, por exemplo, a ética relativista, o que é certo para mim não é certo para você. Alguma coisa que no passado se considerava errado, hoje em dia está certo, o que no passado era certo, hoje em dia está errado, e tudo depende do ponto de vista. Mas é impossível viver dessa maneira. Se você começa a conversar, começa a pensar assim, vem cá, na Índia,
antigamente havia o costume de quando o marido morria e quando ia se fazer a cremação dele, jogava a viúva junto, queimava a viúva junto. Você acha que isso era certo na época? A pessoa vai ficar. Como alguém vai defender isso? Como alguém vai defender escravidão, estupro, tortura? Isso é errado sempre, sempre foi, sempre será. Mas a pessoa que não tem uma visão teísta não tem uma base sólida para dizer certo e errado. Não tem base nem para dizer se o que a gente crê é certo ou errado. Tudo é certo, tudo é válido, porque não existe uma verdade absoluta. Né? Isso se reflete na arte, o Schaeffer fala. Com o crescimento da ideia de que não existe verdade absoluta, também não existe beleza absoluta. A beleza está nos olhos de quem vê. Então, qualquer coisa pode ser arte. Né? Como eu vi em primeira mão num museu, o cara pegou um mictório do banheiro, colocou de cabeça para baixo e disse: é arte. Qualquer coisa vira arte, porque não há um critério para dizer isso é bom, isso é mal, isso é belo, isso é feio. Vale tudo, não há sentido. E a arte ocidental dos últimos 100 anos, ela fala desse desespero, ela fala dessa angústia. Por isso que a pessoa normal, entre aspas, não gosta de arte moderna, já reparou isso? A pessoa normal que não foi doutrinada, ela olha para a arte contemporânea e fala: que lixo, porque é uma arte que fala do desespero, da falta de sentido, não tem lógica interna, porque simplesmente não tem sentido. Se Deus não existe, a vida não tem sentido, valor ou propósito. O homem moderno, ao matar Deus, como diz o Nietzsche, matou a si mesmo. Né? Existem consequências desastrosas para a existência, para a sociedade e para a cultura humana, se o cristianismo for falso. Por exemplo, a questão do aborto. Por que há uma defesa do aborto em muitas culturas? Porque está no ventre é só um amontoado de células. Então pode jogar fora se vai atrapalhar os seus projetos, vai atrapalhar os seus planos. Porque o que é um feto? O que é um bebê? O que é um ser humano? A gente pode extrapolar isso. A gente pode dizer, que me importa se algumas pessoas vão morrer para eu ser feliz? Quem é que vai me cobrar isso? Não tem sentido, pode ser a lei do mais forte. Não é? A gente tem a questão da eutanásia. Não está sendo mais produtivo para a sociedade, está sendo ali só consumindo os recursos numa cama? Mata. A eugenia, que foi uma prática muito comum há 100 anos atrás, de eliminar as, entre aspas, raças inferiores e purificar a raça. Né? O que é purificar a raça? Eu posso fazer experiências com o ser humano, porque não faz diferença fazer experiência com o ser humano ou com um porquinho da Índia. Não tem diferença. A gente tem a ideia hoje em dia do transhumanismo, que é o ser humano querer superar suas limitações físicas através da criogenia. Vou congelar o meu corpo depois que eu morrer para que a ciência descubra e me restitua a vida. Eu vou virar um super-homem, vou ter poderes. As pessoas realmente acreditam nesse tipo de coisa. Mudar o código genético e ser biônico, transferir a minha consciência para uma máquina para eu ficar imortal, as pessoas realmente creem, buscam e gastam dinheiro nesse tipo de coisa. Agora, na prática, que tipo de vida é essa que você está construindo? Uma vida horrível, uma vida sem sentido, sem beleza, sem verdade. E, na verdade, todo mundo vive como se a vida tivesse sentido. Todo mundo vive como se houvesse valor, propósito. Todo mundo ama sua família. Então, há uma inconsistência, uma incoerência entre essa alegação de que a vida não tem sentido e o que a gente sente realmente dentro de nós. Aí você tem a corrente filosófica do existencialismo, que diz o seguinte: olha, a vida realmente não tem sentido, mas você vai construir o seu próprio sentido. Você que vai dar o seu sentido da vida. Então, se o seu sentido for a música,
O sentido da vida para você vai ser fazer música. Se o seu sentido for ajudar os pobres e ir para a África para ser médico sem fronteiras, esse vai ser o seu sentido da vida. Se o seu sentido for dançar balé, vai ser dançar balé. Se o seu, aí cada um escolhe. Você escolhe o que dá sentido à sua vida. Só que isso é um auto-engano, né? Você está brincando apenas. Pode ser qualquer coisa. Né? Eu sou o centro do meu universo, eu determino o que vale a pena viver. Não faz diferença, então, se eu vou ser um médico ganhador do prêmio Nobel ou se eu vou ser um assassino em série. Qual a diferença? Eu que estou escolhendo qual é o sentido da minha vida. E aí a gente volta, então, para Eclesiastes, a gente volta para o capítulo 12, lá no final do livro, depois que Salomão faz várias reflexões e vários questionamentos sobre o sentido da vida, ele chega à conclusão. Versículo 13. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Ele rodou e descobriu que só tem um sentido da vida, que é Deus. E muitas das reflexões filosóficas que Salomão fez só foram respondidas séculos depois, quando Jesus veio. E aí Jesus, através da ressurreição, fala: a vida tem sentido, porque a vida não termina aqui. Porque essa vida continua, porque cada um vai prestar contas do que fez nesta vida, e há uma outra vida. Mas esse sentido básico, Salomão pegou. Eu não sei o que é, mas tem a ver com temer a Deus. Tem a ver com buscar conhecer Deus. Tem a ver com buscar a vontade de Deus. Agostinho, o famoso teólogo lá do início do cristianismo, disse, fizeste-nos, Senhor, para ti. E o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Só em Deus a gente encontra o sentido da vida. Se Deus não existe, a vida é inútil. Se o Deus da Bíblia existe, então a vida tem sentido. Exatamente assim. Rapaz, que conteúdo maravilhoso. Hoje os nossos ouvintes não fizeram muitas perguntas, não, né? Hoje eu acho que a galera ficou igual eu aqui, só apreciando, né? Foi muito massa. Deixa eu dar uma atualizada aqui pra ver se chegou algum recado. Peraí. Olha, o Jairo Ribeiro chegou por aqui agora. Tô aprendendo muito com essas palestras. Que Deus os abençoe sempre. Aqui é o Jairo da Igreja Batista Moriá, em Taquari, Palmas, Tocantins. Taquari. Bênção. Terra quente, Palmas, hein? Imagino como não deve estar agora. Misericórdia. Tá daquele jeito, meu irmão. Ó, temos também aqui a Marta Cabral. Boa tarde, Nayan, pastor Marcelo. Marta também é fã de carteirinha aqui do nosso programa. Aqui não perde não, meu irmão. Tema bastante atual, como sempre, pastor Marcelo dando excelentes instruções. Marta Cabral, Gandu, hoje mudando de ano e acompanhando a programação da Rede 316 direto da livraria. Tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, Marta! Vai ter festa aí na livraria? Levou bolo aí pra livraria pra comemorar? Tem um bolo aí na livraria, só pode. Tem que ter, né, Marta? Parabéns, minha irmã. Muito bom mesmo ter você todos os dias aqui com a gente, viu? É um privilégio pra nós. Deixa eu ver quem mais tá passando por aqui. Peraí. Viviane tá passando por aqui também, deixando pra gente um boa tarde. Nós temos também aqui a Silvia de Souza, que é da PIB de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Tá também registrando aqui a sua participação. É bom demais ouvir esses estudos, colocou aqui, né? Temos o nosso irmão Avelino. Deixa eu ver aqui. Não tenho o que perguntar, meus queridos. Está ótimo, um banquete espiritual completo. Falei para você, pastor. Glória a Deus. É por aí. A Salomé da PIB de Resende. Boa tarde. Grande Salomé. Às vezes é tão difícil de defendermos a nossa fé e
e compartilhá-la, e ao mesmo tempo tem muita gente que tem facilidade em crer em qualquer coisa que não reflete o verdadeiro Deus. Um dos exemplos recentes, na Quênia, 400 mortos por conta de crer ironicamente, e em tantos outros lugares com seitas que levam as pessoas, né, a terem um sentido da vida totalmente o oposto do que tem que ser. Interessante essa fala da Salomé aqui, pastor, porque parece que o ser humano, ele, no geral, ele tem a necessidade de crer em algo, né? Exato, exato. Se ele não crê em Deus, ele vai crer em alguma coisa. Em uma ideologia, em um partido político, em uma superstição, em disco voador. Alguma coisa ele vai preencher, porque o ser humano ele foi feito para adorar a Deus. Se ele não adora a Deus, ele vai adorar qualquer outra coisa. Todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé, não existe o descrente absoluto. A questão é onde você vai colocar a sua fé. Então, por isso, a nossa responsabilidade, o nosso dever de anunciar Jesus Cristo, o único digno da nossa fé e da nossa adoração. É isso mesmo. O Roger Zengo também está passando por aqui, colocou boa tarde, consagrados. Esse Roger é uma figura. Grande Roger, abraço para você, está lá em Curitiba, no Paraná, nos acompanhando. Bom, 4h06. Quer concluir, pastorzão? Concluindo, Deus, Jesus Cristo, é o sentido da vida. Peça a Ele para que você expresse isso. Você não precisa saber todos os argumentos, você não precisa ser bom de lábia, mas você precisa estar convicto de que Jesus é quem dá o sentido da vida. E perguntando de um jeito compassivo, de um jeito misericordioso, você vai poder escavar essas camadas de autossuficiência de quem acha que está muito bem, e você vai descobrir, e essa pessoa vai descobrir, que o que ela precisa é Jesus. Fechou. 4h07. A gente agradece mais uma vez ao pastor Marcelo, e na semana que vem o que a gente vai ouvir, pastorzão? Nosso tema de semana que vem é: ainda podemos comemorar o Dia dos Pais? Opa, ainda podemos comemorar o Dia dos Pais? Vai anteceder aí essa data, né? Então vai ser um tema bem propício. Pastorzão, muito obrigado mesmo, de coração, né? Conteúdo riquíssimo nessa tarde abençoada aqui. E a gente se encontra na sexta-feira que vem, se o nosso Deus nos permitir. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, um bom fim de semana. Continue com Jesus, que é quem dá sentido à vida. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.